A gente segue aí esse giro de notícias, trazendo a informação de que dezenas de milhares de israelenses saíram às ruas nesse domingo, depois do primeiro-ministro israelense demitir o ministro da Defesa. O ministro foi o primeiro membro da alta cúpula do partido governista a se manifestar contra a controversa reforma judicial debatida pelo parlamento. O projeto do governo pretende aumentar o poder dos políticos sobre os juízes e diminuir o papel da Suprema Corte. Críticos afirmam que a reforma ameaça a separação dos poderes e, portanto, o caráter democrático do Estado de Israel. E para conversar sobre esse assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília o historiador e assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, Michel German, e também o nosso editor de internacional, Duda Teixeira. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Oi, Kiss. Boa tarde, Michel German. Boa tarde. Tudo jóia? Sejam bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Duda, Michel, expliquem para a gente o que está acontecendo em Israel. A gente quer entender. Eu vou só dar um rapidinho. É impressionante o que está acontecendo em Israel. Os protestos em massa. Olha, hoje a gente tem diplomatas israelenses em outras embaixadas no mundo inteiro que não estão trabalhando. Aeroporto em Tel Aviv que não está decolando avião, prefeito fazendo greve de fome em volta da Knesset, que é o parlamento israelense, shopping center fechado, McDonald's fechado, outros restaurantes fechados, e protestos aí de milhares de pessoas gritando a palavra democracia. Aí agora eu quero passar então a palavra para o Michel. Michel, o que se explica tanta gente se manifestando aí contra o Benjamin Netanyahu? Então, Duda e Kiss, tudo bom? Na verdade, são três elementos que confluíram para isso que Duda descreveu agora como uma situação de rebelião popular, não é? A primeira questão foi a ascensão de setores da extrema-direita em Israel, ou seja, Bibi Netanyahu, para compor o governo, uma eleição muito parelha, ele incluiu na sua coalizão grupos de extrema-direita, né? Grupos ligados historicamente a setores do movimento chamado KAR, né? Junto com grupos ultra-ortodoxos, Haredim, né? Grupos que são ultra-ortodoxos e setores muito específicos da israelense. Esses grupos formam 2/3 do governo, né? Esse foi o primeiro elemento. O segundo elemento é que Bibi Netanyahu, junto com o ministro da Justiça, apresentaram uma reforma judicial que, na verdade, é um projeto de superação das estruturas legais do Estado de Israel, né? A ideia de pesos e contrapesos que caracteriza qualquer democracia liberal foi substituída por um projeto que estabelecia a noção de maioria absoluta no Congresso, no Knesset israelense, como o Duda falou, para determinar as decisões do governo. Ou seja, estabelece a diminuição do poder do judiciário, aumenta o poder legislativo e o executivo, colocando, na verdade, a possibilidade de um governo poder fazer basicamente o que ele quiser, né? E sendo um governo formado por grupos de extrema-direita e fundamentalistas religiosos, isso é muito perigoso. E o terceiro elemento é que a gente já tem, há 12 semanas, manifestações populares crescendo muito em Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades. Ou seja, você tem a população na rua se manifestando contra esse projeto de lei, contra esse projeto de reforma, e eu acho que Bibi Netanyahu esperava que essas manifestações fossem diminuir. Acontece que vários setores da sociedade israelense começam a dizer que esse projeto de reforma é prejudicial não só à democracia liberal israelense, mas é prejudicial à segurança, à economia, às estruturas de poder, ou seja, é um projeto que transforma Israel numa sociedade autoritária, num governo antidemocrático e numa possibilidade concreta de perdas muito grandes em termos econômicos e de segurança. O auge dessa história toda foi o ministro da Defesa, Gallant, que disse efetivamente que a reforma era uma ameaça à segurança de Israel. Junto com isso, a pressão muito forte de grupos
de ex-soldados, de soldados reservistas, da elite, dizendo que eles não vão mais servir o exército se a reforma passar, não vão mais prestar o serviço de reservista se a reforma passar. E ao contrário do que se imaginava, que houvesse um recuo de Bibi Netanyahu, e dizendo, olha, se o tema é o tema da segurança, eu vou recuar, ele avança e demite, ou sinaliza que vai demitir o ministro da Defesa. Quando isso acontece, há uma explosão. E aqui já não são mais manifestações populares, já é uma coisa muito parecida com uma rebelião popular. E aí, como o Duda falou, a Histadrut, a Central Sindical Israelense, junto com os sindicatos de patrões, determinaram uma greve geral que afeta hospitais, afeta aeroportos, afeta shopping centers, afeta setores importantes da sociedade israelense, só não afeta o serviço público de transporte que serve para que as pessoas vão às manifestações. E o que a gente tem hoje acontecendo nesse momento é manifestações nas grandes cidades e milhares de pessoas cercando o parlamento israelense, impedindo que haja a votação e que a reforma judicial de Bibi Netanyahu avance. A gente tem uma situação sem precedentes, inédita, onde a sociedade civil israelense mostrou que ela não está de acordo com essa reforma antidemocrática produzida pelo governo de Israel. Michel, deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha. Esses grupos religiosos, pelo que eu li aqui, aparentemente eles realmente têm birra um pouco da Corte Suprema, porque já ordenou os jovens religiosos ortodoxos a fazer o serviço militar, tem sido contra também assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia. Então, esses religiosos, eles apoiam essa reforma do judiciário, mas que, no fundo, tudo isso está acontecendo por causa só do Bibi Netanyahu querendo escapar daquela que já foi indiciado em 2019 por fraude, suborno e conflito de interesses. É isso mesmo? Tudo isso está acontecendo só porque o Netanyahu quer se safar da justiça? Bom, primeiro você tem toda a razão. Você tem dois grupos religiosos envolvidos nesse governo, né, que são grupos diferentes. O primeiro grupo é o grupo de fundamentalistas religiosos, que se chama de ultra-ortodoxos, né? Que você tem grupos racídicos e grupos lituanos, né, religiosamente vinculados a perspectivas lituanas, que são contra qualquer tipo de intervenção da Corte Suprema na sua prática cotidiana, principalmente na relação com o serviço do Exército, mas também tem questões fundamentais com a própria existência do Estado. Demandam, exigem uma autonomia cultural que estabelece que eles possam manter a sua vida como ela é. Um exemplo disso, Duda, é que além da questão do Exército, eles são contra que o Estado exija que as escolas ultra-ortodoxas ensinem matérias do núcleo comum, né? E a Suprema Corte já exigiu que isso acontecesse e eles foram contra. Então, eles são... você disse que eles têm uma certa birra, eles têm uma oposição concreta à necessidade que o Estado tem de, por assim dizer, subscrever um certo núcleo comum de vida entre as várias populações de Israel. Eles são extremamente não receptivos à exigência de modernização do Estado. O segundo grupo é o grupo ultra-religioso, o grupo nacionalista religioso. Esse grupo olha para o judiciário como uma espécie de ameaça à vida se desenvolver para além da linha verde. A linha verde, você tem uma situação de ocupação, onde a população israelense, judaica, minoritária, exerce direitos plenos frente a uma população majoritária palestina que não tem direito, uma ocupação militar. E essa ocupação militar, ela tem a expansão de territórios, muitos habitados por esses grupos sionistas religiosos, né, que olham para o Supremo, para o Poder Judiciário, como uma ameaça à expansão desses privilégios, né? Então, essa situação é uma situação muito interessante. Você tem dois grupos que olham para o Estado como inimigo e estão determinando uma reforma judicial. E o terceiro elemento, eu tenho que dizer o seguinte, me parece muito estranho que seja somente a questão da ameaça da prisão que paira sobre Bibi Netanyahu. Me parece que tem elementos além disso, inclusive um certo vínculo ideológico do Bibi Netanyahu com esses grupos, né? Me parece pouco simples demais entender a explicação do apoio que Bibi Netanyahu está dando a grupos extremistas a partir dessa questão.
Me parece que aí há, nesse momento, eu estava conversando ontem com um historiador israelense, e ele me fez entender que, para além da questão da prisão, pode ser que a gente esteja vendo que Bibi Netanyahu efetivamente se converteu a uma perspectiva de extrema-direita, antidemocrática e de democracia iliberal, que é o projeto que a reforma quer passar em Israel. Um projeto que acaba com o equilíbrio dos poderes na sociedade israelense. Duda, a gente tem um vídeo aqui do André. A gente está subindo aqui ainda um vídeo do André. Agora me ajuda com o nome, Duda. André Laist. Então, Laist. Beleza. Ótimo. O André, ele é cientista político e ele conversou com a gente hoje mais cedo também sobre esse assunto. Ele viria ao meio-dia em Brasília, mas ele está no Japão e lá o fuso horário é bem diferente do nosso. Aqui é meio-dia e 34 agora, lá é meia-noite e 34. E ele teria um voo hoje às 10 da manhã, então não pôde participar ao vivo. Mas ele não deixou de dar a contribuição dele aqui para os nossos debates, trazendo também um ponto de vista dele sobre esse assunto. Vamos ver se o Matheus consegue soltar na tela para a gente? Daqui a pouquinho ele solta na tela, que a gente vai conversar ainda com ele sobre esse assunto, trazendo o ponto de vista sobre o que está acontecendo, porque a gente viu aí, inclusive eu acompanhei mais cedo essas manifestações, houve queima também, queima de pneus, eles atearam fogo aí nas ruas, né? Então, realmente, os ânimos estão bem acirrados aí em Israel, não é, professor? Você tem o fechamento das vias mais importantes de Tel Aviv, hoje de madrugada, depois da decisão da demissão do ministro da Defesa, de maneira muito espontânea, milhares de israelenses fecharam a estrada que liga Jerusalém a Tel Aviv, a Ayalon. Você teve enfrentamentos com a polícia, em Jerusalém os enfrentamentos foram mais sérios, inclusive alguns manifestantes tentaram invadir a casa onde Bibi Netanyahu mora com sua família. A situação ela está bastante... a descrição que os jornais deram era que a situação saiu do controle. E mais do que isso, como o Duda falou, você tem algumas situações que são situações que a gente não previa. Por exemplo, você ter prefeitos, chefes de municípios sentados em greve de fome na frente do parlamento. E é muito importante entender que alguns desses prefeitos são, inclusive, aliados do Likud, ou seja, você começa a ter uma rebelião dos eleitores do Likud contra o projeto antidemocrático de Bibi Netanyahu. Isso nunca aconteceu em Israel, é uma situação absolutamente nova e a gente não sabe para que direção ela vai caminhar. Perfeito, a gente vai soltar aqui o vídeo do André para a gente, com o ponto de vista dele sobre esse assunto. Solta aí, Matheus, por gentileza. A reforma que estava tentando ser feita pelo ministro da Justiça, Yair Levin, ia muito além de apenas uma reforma, tirava drasticamente os poderes do Supremo e entregava na mão do Executivo. O problema é que um partido, o Likud, teria a grande maioria das vozes para escolher juízes, não só do Supremo, mas para cortes distritais e municipais. Isso poderia causar um cabide de empregos e, eventualmente, aumentar a corrupção no país. É muito importante lembrar que Israel segue sendo uma democracia liberal. Os protestos fizeram efeito, provavelmente o governo vai ter que andar para trás, vai ter que cancelar todas as reformas que estavam sendo feitas, os projetos de reforma, os projetos de lei que estavam sendo feitos até agora, e eventualmente até reconsiderar a demissão do ministro da Defesa. A segurança de Israel estava em risco, o povo estava dividido, isso afetou não somente a sociedade, mas também o exército israelense, que é o bastião da segurança da defesa do país. Portanto, acredito eu que, eventualmente, o governo vai ter que retrair e, a partir de agora, a discussão vai ser não só a respeito das reformas que não foram implementadas, mas a Constituição que o país ainda não tem e precisa escrever o mais rápido possível. Professor, o senhor acha que o primeiro-ministro vai voltar atrás no que diz respeito à demissão? Na racionalidade, não faz nenhum sentido que ele não volte atrás. Se a gente parar para entender, eu acho que Bibi Netanyahu, junto com Levin e seus aliados, não entenderam a possibilidade de explosão social que essas reformas causariam. Elas são reformas antidemocráticas, são reformas feitas por setores que não contribuem de maneira definitiva, por exemplo, com a segurança.
São reformas baseadas em uma velocidade que a gente não conhece na sociedade israelense, ou seja, o legislativo israelense tem toda uma burocracia, o avanço de leis é feito a partir de negociações muito complexas, tudo isso foi feito de maneira muito rápida, né? É tudo muito estranho. A impressão que se tinha era que a gente estava falando de um projeto de instauração de uma ditadura em Israel, feita a partir de mudanças das estruturas legais mais básicas de Israel. Em termos racionais, o que Bibi Netanyahu produziu foi uma reação da sociedade que estava silenciada, que estava silenciosa, que estava menos presente, que são os setores progressistas da sociedade israelense. Então, assim, a gente já imaginava que entre a denúncia do ministro da Defesa de que isso poderia afetar a segurança e a necessidade de retornar ou de manter a reforma, ele ficaria com a questão da segurança. Ele não ficou, ele demitiu o ministro. Então, agora a impressão que a gente tem, e a impressão que se tem em Israel hoje, é de que entre as manifestações e uma parada nessas reformas e um debate mais profundo com a sociedade sobre elas, Bibi Netanyahu vai ficar com a segunda. Mas eu não sei se a gente está falando de uma racionalidade. Eu não sei se Bibi Netanyahu está funcionando com uma racionalidade que ele já teve. A impressão que eu tenho, se vocês me permitem, é que a gente pode esperar qualquer coisa. A gente pode esperar, inclusive, que Bibi Netanyahu avance nas reformas. Até agora, todas as apostas que os analistas fizeram na racionalidade de Bibi Netanyahu, eles perderam. Bibi Netanyahu avança numa espécie de perspectiva contra-intuitiva. Ele dobra a aposta o tempo todo. Então, assim, por exemplo, Bibi Netanyahu falaria agora à tarde. Ele adiou para a noite. A impressão que se tem é que ele vai recuar. Como a gente tinha a impressão que ele manteria o ministro da Defesa e recuaria no final de semana. Ele não fez isso. Então, assim, se eu precisasse apostar agora, eu não apostaria, não. Eu acho que pode acontecer o recuo, pode acontecer a recondução do ministro da Defesa e pode não acontecer. Agora, se não acontecer, Israel virou um barril de pólvora. Eu não sei o que pode surgir como reação ao não recuo de Bibi Netanyahu. Eu espero que ele retome a perspectiva da racionalidade, recue e avance em direção a uma reforma negociada. Agora, isso pode significar a queda do governo e aí isso pode significar a retomada das acusações a Bibi Netanyahu, justamente no tribunal em que ele quer diminuir o poder. A gente está numa situação muito dramática já. Duda. Michel, agora, pensando na coalizão de governo, você falou, o Yoav Gallant, ele é do Likud, né? Tem acho que 3 ministros do governo que são do Likud, que estão reclamando dessa reforma do judiciário, prefeitos que são do Likud também estão reclamando, e Itamar Ben-Gvir, né, que faz parte da coalizão do Netanyahu, ministro de Segurança Nacional. O Itamar falou, bom, se você parar com essa reforma aí, eu é que vou renunciar, né? Então, assim, se o Netanyahu recuar nessa reforma, ele continua tendo controle do Likud e da coalizão? Ninguém sabe, Duda. A situação do Likud é uma situação muito estranha. A gente não tem muito acesso às oposições que o Likud produz nas suas fileiras. Então, você tem Yuli Edelstein, você tem Gallant, você tem outros, Nir Barkat, você tem alguns nomes, 4, 5 nomes que se colocaram mais ou menos contra a reforma, mas dizendo ao mesmo tempo que não estariam contra a Bibi Netanyahu. As pessoas, os deputados do Likud, têm muito medo do que o Bibi Netanyahu pode fazer com eles, né? Então, o medo funciona como uma espécie de produção de recuo, né? Alguns deles estão avançando agora, né? Yuli Edelstein falou que não vai votar a favor da reforma, ao que tudo indica, Gallant também não. Então, a gente não sabe muito bem. Agora, olha só que coisa interessante. Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, é um nome muito conhecido em Israel. É um nome que, em 95, fez movimentos apoiando violência contra o primeiro-ministro de Israel. Ben-Gvir é uma pessoa que tinha, até pouco tempo atrás da sua casa, a fotografia de um assassino, Baruch Goldstein, que matou palestinos na Merat HaMarpelá, em Hebron, durante a reza, né? Um médico estadunidense que
que morava em Hebron, ele pegou uma metralhadora e matou pessoas que estavam rezando. Esse era o herói do Ben-Gvir, né? Ben-Gvir, ele é o único deputado no parlamento israelense formalmente acusado de pertencimento a grupos terroristas. Ben-Gvir é uma pessoa muito próxima da extrema-direita mais extrema em Israel. Ben-Gvir é ministro da Segurança Interna. Ele é responsável, o único deputado condenado por pertencimento a grupos terroristas, é responsável pela polícia. Assim, não podia dar certo, né? E aí eu volto à sua primeira pergunta. Será que é só por causa da questão da possibilidade de ser preso que Bibi Netanyahu formou essa coalizão? Ou tem outras questões por trás disso? Me parece muito estranho que o único deputado que é considerado terrorista no parlamento israelense virou responsável pela polícia. Dentro do Likud, você tem um monte de gente super cabreira com essa situação toda. Mas será que eles vão reagir? Eu não sei. De novo, tem uma racionalidade paralela de Bibi Netanyahu que me faz, pela primeira vez em muito tempo, não conseguir antever os próximos passos da política israelense. A gente está numa situação muito complexa e que a sociedade civil israelense virou grande protagonista, né? Tomando as ruas, não saindo das ruas, produzindo uma necessidade de que o governo recue. Eu acho muito importante que isso esteja claro. Quer dizer, quem está fazendo com que o governo recue, ou pelo menos entre num colapso, é a sociedade civil israelense nas manifestações. Em termos de oposição, a oposição está sendo levada pela população na rua. Me parece que em nenhum outro lugar, e a gente tem outros lugares, no Brasil isso aconteceu, né, com Bolsonaro, na Polônia, na Hungria, nos Estados Unidos, com Trump, em nenhum outro lugar a reação a essas reformas antidemocráticas, onde mais ou menos foram implementadas, foi tão poderosa quanto o que está acontecendo em Israel. Eu acho isso muito importante ser visto, ou seja, o grande inimigo das reformas antidemocráticas da extrema-direita é a sociedade civil. A sociedade civil que coloca essas reformas numa moldura de possibilidade ou não. E é essa sociedade civil que está desafiando os projetos de Bibi Netanyahu, que no seu cálculo percebeu que por ter uma maioria de 64 deputados em 120 no parlamento, poderia fazer o que quiser. Pois é, a sociedade civil entrou na sala e está decidindo pelo Bibi Netanyahu como e quando recuar. Incrível. Duda, Michel German, obrigada pela gentileza de vir ao Meio-Dia em Brasília, lançar a luz sobre esse tema. Obrigada por estarem aqui com a gente. E as portas do Meio-Dia estão abertas. O Duda já é de casa, já. Michel, primeira vez no programa, mas está aí sempre à disposição. Sempre que tiver um tema novo, a gente está aqui também para conversar sobre esse assunto. Obrigada. Conte comigo, Keis. Um abraço, Duda. Tchau. Tchau, um abraço, Michel. Tchau.